certo, né? Então, depois a gente recupera ela aqui e sobe. Bom, vamos bater um papo aqui, sem ser online, né? Ao vivo. Me fala aí sobre a sua atividade aí de ecoturismo, sustentabilidade, como é que você tem ensinado isso aí, né? O que a gente pode transmitir para a sociedade dessa linha de estudo e ensino? Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade que você está me proporcionando, parabenizar pelo trabalho, né, é fantástico essa ideia essa preocupação, essa sensibilidade com os rios, né, eu tenho uma preocupação muito grande, e eu acho que nós brasileiros ainda não temos tanta consciência da nossa riqueza, da riqueza que o nosso país oferece e a habilidade de fazer um bom uso dessas riquezas. Quando eu comecei a estudar, a fazer turismo, a fazer o bacharelado, as instituições ainda não tinham disciplinas voltadas para as questões ambientais, mas eu já tinha essa preocupação. Só no final de 97 é que eles começaram a introduzir nas matrizes curriculares, mas eu já tinha uma preocupação, porque eu digo que os meus pais, logo pequeno, eles já os filhos foram, eu participei de grupo de escotismo. Oh, interessante. Então, essas Isso é experiências, escoteiro. já foi escoteiro também? Ah, Eu até esqueci como é que é. o sempre alerta, né? Sempre alerta. Mas fazer pioneiria, acampar, isso fez parte da minha vida, da minha infância, da minha pré-adolescência, e eu acho que isso ajudou a nortear a minha formação futura, porque quando eu entrei na faculdade de turismo, eu já tinha um interesse especial por essas particularidades do turismo voltado para ambientes naturais. É claro que, como professora, que eu sempre tive vontade de ir para a área de educação, eu procurei para o mercado, aprender, passar por todas as modalidades, por todas as atividades de turismo. Então, eu trabalhei com agências, companhias aéreas, operadoras, hotéis, eu fiz um pouco de tudo. Eu só não fiz, na época, não tinha esse know-how, a parte de cruzeiros marítimos, não era tão visitado, ainda não tínhamos tantas operadoras trabalhando com cruzeiros no Brasil. Então, é a única frustração que eu tenho, que eu não trabalhei com cruzeiros, mas o resto eu fiz de tudo. E depois desse tudo, eu tentei direcionar mais porque o que eu gosto, que é justamente essas atividades do turismo voltadas em ambientes naturais. E aí, eu peguei a experiência de escotismo, de acampar, né, e comecei a me envolver com turismo de aventura. Eu trabalhei numa operadora em Minas Gerais, na Serra do Cipó. Eu trabalhei com o pessoal do Cipoeiro. É uma operadora que, durante um bom tempo, a única operadora que trabalhava com turismo de aventura no Brasil era a Brasil Aventuras, que eu nem sei se essa operadora existe. Deve existir, mas talvez com um outro staff, com outra equipe. Mas até então era a única que existia. E o Cipoeiro veio nessa proposta do turismo de aventuras, mas tentando incluir as pessoas com necessidades especiais. Então, nós tínhamos, a equipe era treinada a fazer rapel, canoagem, tirolesa, com cadeirantes, com pessoas com próteses, com deficiente visual, qualquer particularidade que até então se tinha, tipo, você não pode, porque você abre e fecha aspas, fisicamente não é perfeito. O Cipoeiro veio contrapondo isso, foi uma profissional de turismo, que foi inclusive a defesa dela, a Luísa, ela ela era formada em turismo e o marido profissional de educação física. Eles uniram, montaram a operadora com essa proposta em particular. Eu gostei muito do trabalho deles, nós nos conhecemos em 90, e aí eu comecei já a desenvolver um trabalho com eles. A princípio, inicialmente eu levava grupos para conhecer essa proposta, inclusive alunos, levei muitas discussões, na época eu trabalhava na Univale, em Governador Valadares,
Então, era eu e um professor de educação física. Ele montava um grupo de alunos, um ônibus de alunos de educação física, eu do turismo, chegávamos na Serra do Cipó, cada um durante o dia tinha uma proposta diferenciada, e à noite fazíamos uma atividade juntas. Então, nos apoiávamos mutuamente, e assim, foi um marco na minha vida profissional, e foi muito rico conhecer, ter a oportunidade de aprender com essas pessoas. Hoje, o Beto do Cipoeiro já faleceu, o professor de educação física, o Cássio Cunha, com quem eu também ia para a Serra do Cipó, também faleceu, e eu tenho agora só a Luísa ainda atuando na Serra do Cipó. E foi em Minas Gerais que eu conheço já o Brasil todo, mas foi em Minas Gerais que eu consegui ter uma militância maior nessas atividades do turismo, tanto o turismo de aventura, como o ecoturismo, o turismo voltado para o meio ambiente especificamente, com algumas atividades específicas. E aí eu tenho... Por que eu vim para Minas Gerais? Eu conheci a Serra não só a Serra do Cipó, como a Serra do Lenheiro também, que é muito rica, que é a que corta a cidade de Tiradentes. Depois eu também tive muitos trabalhos na Serra Não, é a Serra de São José, que corta o Tiradentes, e a Serra do Lenheiro, que faz o entorno de São João del Rei. Inclusive, a Serra do Lenheiro, ela tem uma particularidade, que a rocha dela é um maciço rochoso que corta toda a cidade, e a rocha, ela tem encaixes perfeitos para escalada, tanto que é um ponto conhecido de escalada no Brasil. Inclusive, o único exército brasileiro especializado em montanhas é o único do Brasil, fica lá na Serra do Lenheiro, em São João del Rei. Então, essa região tem esse diferencial. E aí, a partir daí, depois eu fui conhecendo outras unidades, outros parques, outras particularidades, mas assim, eu me encantei, me apaixonei. Eu tenho a meta pessoal de conhecer, assim, todos os parques brasileiros. É claro que não conheço todos. Ainda estou com uns 20 apenas, né? São muitos. Então, assim, aí eu comecei fazendo, pincelando por regiões brasileiras, alguns. Então, eu já fui para Serra do Cipó, Serra do Lenheiro, São José, Ibitipoca, Catarata, Foz do Iguaçu. Não, é Maravilhoso. lindo, é maravilhoso. Como maravilhosa as cataratas de Iguaçu. Sim, e o bacana é conhecer as cataratas do lado brasileiro e depois ir para o lado da Argentina. Que na Argentina eles dizem que o lado deles é o melhor. E o brasileiro também faz isso, a mesma coisa, né? Eu digo que o turista só ganha conhecendo os dois lados e contemplando aquela maravilha da natureza, né? E, não sei, eu falo muito, então, por favor, me chame a atenção sobre se eu perder a sua Não, pergunta. tudo bem. Então, eu estou gostando do papo que você está tendo. Né? Então, assim, aí eu sou apaixonada pelo Brasil, de um modo geral, desde o Amazonas, que é inclusive, a água é um dos atrativos naturais mais importantes dentro no Amazonas. Aí Uhum. nós temos no Brasil o Amazonas, o Pantanal, Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, que tem assim, seu diferencial são as águas, né? Nós temos aí, vindo de Brasília, nós temos ali, que todo mundo pensa Brasília, a sede do poder, né, executivo, onde fica o presidente, toda a estrutura, a arquitetura de Niemeyer, mas Brasília também é o berço das águas. Interessante o seguinte, você falou do Pantanal, me fez uma ligação assim. Você é professora na Universidade Rural do Rio de Janeiro, e aí bem pertinho tem a APA Guanduaçu, que estão renomeando assim como Pantanal Iguaçuano. Que coisa maravilhosa! Eu tenho umas imagens, eu fiz várias expedições lá, pô, é uma coisa incrível. Eu falei, caramba, como é que a gente precisava conhecer isso aqui? Tem muita coisa assim. Eu digo para o meu aluno, se você conhecer pelo menos a região onde você mora, você já está feliz. Que o Brasil oferece muito mais
Aí você sai da região onde mora, vai para outros estados, os estados vizinhos, e vai ampliando as regiões. E aí eu acho que metade da sua vida você ainda não conhece todo o Brasil, de tão lindo que é, e as particularidades que ele apresenta, né? Então, nós temos em Brasília um parque natural, um parque nacional de água mineral. Olha que coisa incrível. De água mineral. E mais umas 30 cachoeiras, além do Lago de Paranoá, que contorna a cidade de Brasília. E às vezes as pessoas não sabem dos atrativos naturais, tudo que a cidade, do que a cidade oferece, né? Como é que a gente está indo agora para o turismo ecológico sustentável? Como é que a gente consegue fazer essa amarração? Sim, aí que está. Os atrativos, eles existem, né? Já estão lá. Nós só precisamos, a sustentabilidade entra, todo mundo pensa que a sustentabilidade é da natureza. Não, é do homem. O homem que tem que ter ações que levem a entrar em harmonia com essa natureza. Os alunos costumam perguntar, o turismo, ele é predatório? Não é uma prerrogativa do turismo. É uma prerrogativa, natural dos seres humanos. Qualquer atividade humana, ela é impactante. Então, nós precisamos, a curto, médio e longo prazo, estabelecer que normas precisamos ter para ter harmonia com os diferentes ecossistemas com os quais nós tenhamos que adentrar, conhecer. Então, esses recursos, eles existem? Sim, mas nós temos que saber fazer um bom uso dele. Essa é a ideia da sustentabilidade, para que eu possa usufruir desses recursos, né? A minha geração, e preparando para, como diz o clássico do conceito da sustentabilidade, permitindo para que gerações futuras também tenham esse mesmo privilégio. Como é possível fazer amarrações com as populações locais para que agreguem valores à vida delas com aquilo que para elas já é coisas naturais? Primeiro, eu acho que nós temos que envolver a comunidade. Na verdade, não é eu acho, é a base da Organização Mundial do Turismo estabelece que antes do turismo ser bom para o visitante, ele tem que ser bom para a população local. Então, eu tenho que envolver a comunidade, mostrando o potencial, a história, a geografia e a responsabilidade que esse povo, que essa população teria com o entorno e com a riqueza no lugar onde eles vivem. A partir do momento que eu tenho eu crio esse laço, esse vínculo com a população, que, na verdade, as pessoas pensam que é uma responsabilidade, tudo a gente joga para o governo, para os gestores. Existe, sim, o papel dos gestores dentro dessa estrutura, mas a população, ela não está a parte desse compromisso, dessa responsabilidade. Então, eu tenho que envolver essa comunidade, envolver professores, que professores são formadores de opinião. Então, por exemplo, por que não introduzir o turismo nas escolas? Eu tenho que ensinar, não é ensinar o indivíduo a ser turista, é ensinar o potencial que o turismo tem naquela localidade. E aí, aí é a questão de cidadania, então eu vou envolver, se eu ensino a criança do pré-escolar, todas as faixas etárias, e envolvo a comunidade, aí todos estarão conscientes, inclusive, do tipo de turismo que querem na sua localidade. Eu acompanhei uma experiência na cidade de Cerro, em Minas Gerais. Eles tinham, cidades próximas tinham permitido que o turista entrasse e desenvolvesse atividades, assim, predatórias. Eles não gostaram dessas atitudes, aí estabeleceram que na cidade deles isso não ia acontecer. Aí você pensa, foram leis municipais? Não, o cidadão decidiu, eles viram o que aconteceu na cidade vizinha, não concordaram e resolveram que ia ser diferente. Aí chegava um visitante, acampava em qualquer lugar lá, eles iam lá, chamava, olha, aqui não é permitido acampar. Mas se vocês querem ficar, vai ser uma honra tê-los na nossa cidade. Vamos na casa da Dona Maria, e já tinha um grupo de famílias que recebiam os visitantes, ajudavam na comida, eles davam as opções para o visitante, eles não expulsavam as pessoas.
E aí eles foram determinando de forma muito suave a proposta, que tipo de turismo as pessoas podiam fazer na sociedade. Mas eu vi essa iniciativa da população e eu achei isso lindo. Eu não vivenciei, eu não tive mais essa experiência em nenhum outro lugar. Aí os meus alunos sempre perguntam se estão no Mato Grosso, né? Bonito. Ah, lá é um exemplo perfeito. Todo mundo pensa que ali já nasceu perfeito. Não. Eles tiveram muitos problemas ambientais de impacto, viram o quanto que eles iriam perder, e aí começaram a rever e fazer ações específicas de planejamento. Né? Então, hoje eles estão, não diria que é um exemplo perfeito, mas eles estão caminhando para a ideia da sustentabilidade, muito próximos. Né? É muito bom o trabalho que eles desenvolvem hoje, mas eles começaram de forma predatória, eles começaram destruindo para chegarem na conclusão e na mudança de postura que eles tiveram. E foi uma iniciativa da sociedade? Na cidade de Cerro, sim. Em Bonito, não. A iniciativa privada começou a estabelecer algumas. Na verdade, qual é a parte mais sensível do corpo de qualquer pessoa? O bolso, né? Quando começaram a ver que estavam perdendo turistas, porque subestimam o turista, acham que ele é burro. Não, e principalmente os turistas que buscam atrativos naturais, ele costuma estudar, fazer uma pesquisa sobre aquele destino, e quando ele chega e não encontra aquilo que ele realmente ele estava idealizando, a ideia da sustentabilidade, ele sai. O turista que tem um compromisso com a sustentabilidade, ele fica, assim, indignado quando ele vê atrocidades, como vem sujeira, enfim, quando vê que a população daquele lugar não tem respeito para os recursos naturais. Ele é ativista, ele briga, ele vai. A ideia do ecochato, é uma postura um pouco próxima do turista que visa a sustentabilidade. Ele não só visualiza, ele quer vivenciá-la e quer encontrar grupos que tenham essa harmonia. Então, quando não encontram aquele destino, sai da lista dele. E aí, na medida que os seus principais atrativos naturais e as atividades que as pessoas buscam estão ficando poluídas, a tendência é eles sentem que vai perder o turista, vai trazer impacto para a economia, e, consequentemente, aí você tem duas opções: ou continua com a destruição dos ambientes naturais, e assim, e consequentemente, não só o turista, mas até vai ficar insustentável até para a própria população, ou você vai rever, vai fazer um planejamento e vai começar a estabelecer, vai ter toda uma mudança de conduta. Aí isso me preocupa, porque educar, eu acredito na educação para criança. O adulto é uma reeducação, que é um processo muito mais doloroso, muito mais difícil. Agora, eu fiquei curioso com esse caso de Cerro, Minas Gerais, porque a gente vê uma dificuldade enorme em fazer a mobilização das pessoas para uma determinada lógica coletiva, né? Então, os comitês de bacias hidrográficas, de uma certa forma, pode ser um grande indutor dessas atividades, mas o como fazer esse processo é uma coisa que a gente precisa se apropriar, né? Não existe uma fórmula, né? Assim, essa é a fórmula mágica. Eu acho que cada população você vai ter uma forma diferenciada. E aí, por exemplo, você tem que, vamos supor que no entorno da bacia ou dos rios que você tem um compromisso, tenham 30 cidades. Para cada cidade vai ser uma leitura diferente. Então, por exemplo, tem cidades que já são organizadas em líderes, vários líderes. Tem uma cidade em Minas Gerais também, chamada, eu vou lembrar, cada bairro da cidade tem um líder comunitário e é ativo, extremamente ativista. Então, bastava reunir o líder, informar, comunicar os dias que nós faríamos as reuniões, junto à prefeitura, convidávamos a iniciativa privada, donos de hotéis, restaurantes, bares similares, quem possivelmente seria beneficiado, e aí você abre uma reunião pública. E os líderes comunitários têm a função de massificar, divulgar para a população, para ver se tem o maior número de representantes das suas comunidades, dos seus bairros.
E aí, assim, nessas cidades, essa técnica surtiu efeito, as pessoas compareceram. Aí, depois de uma reunião pública, se fala do turismo, o que é o turismo, qual a importância, como que vai trazer benefícios para aquela população. E as pessoas só pensam que os benefícios, muitas vezes, são melhoria dos hotéis, restaurantes, mas a melhoria também de serviços que estão diretamente envolvem a comunidade, por exemplo, a saúde. Nós estamos agora vivendo um problema de pandemia, que o caos e a grande preocupação é porque o nosso gargalo é a falta de investimento que nós tivemos na saúde por muitos anos. E agora todos os governantes têm como missão buscar leitos, até profissionais da área de saúde para atender a nossa população. Então, por exemplo, se eu tenho um bom serviço na área de saúde, para a minha população, eu também vou atender o turista. E olha, observe, a primeira conduta que todos tiveram, todos os países, mandar repatriar, mandar todos os turistas para suas casas, né? Porque é aquela história, eu muito mal vou cuidar dos meus, e ainda tem que cuidar de outra população, não tem como. Porque o turista é uma outra população que entra dentro do seu território. Então, a primeira coisa, mandaram todos os turistas para casa, todos, inclusive, a não ser aqueles que tinham cidadania, enfim, dispositivos legais para estarem, todo mundo vai mandar para casa. E todos os países adotaram a mesma postura, né? Então, eu tenho que ter uma saúde, porque até os Estados Unidos, o Todo-Poderoso, eles estão com dificuldades para atender a sua população. Então, assim, a gente podia imaginar um país rico, com muitas tecnologias, mas a saúde ao alcance de todos, nós sabemos que ali não funciona dessa forma. Você tem que ter poder aquisitivo. E agora eles estão tendo que ter essa preocupação de estender, porque mesmo o mendigo que mora na rua com o coronavírus, ele vai de uma certa forma também contagiar o grande empresário ou qualquer outro. Enfim, hoje, eu acho interessante que o coronavírus veio trazer uma reflexão, todo mundo é importante, morando no palácio ou morando na rua, todos têm a sua importância. E o turismo já prega isso. Eu não posso oferecer um palácio e comidas caras, assim, preciosas para o turista, e minha população comendo, não tendo nem o que comer. Isso não existe. Então, quando se fala da sustentabilidade, eu vou também pensar nessa questão. Porque as pessoas só associam também os recursos naturais e o uso deles, ótimas infraestruturas, mas não pensam na população. A população, o nativo, o turista também quer ter esse contato, ter essa vivência, ver as pronúncias, os vícios de linguagem, a questão cultural do povo. Isso também faz parte da vivência do turista. Então, se eu não tenho uma população, por exemplo, eu vivi uma experiência, eu morei em Pernambuco. Na verdade, eu fiz a minha graduação, inclusive, em Pernambuco. E, por exemplo, durante um bom tempo, as empresas que eram instaladas no estado de Pernambuco, eles pegavam 40%, mais ou menos, do seu staff, da sua equipe, eles faziam editais na região sudeste, em outros estados. E os subempregos, aqueles empregos assim, dentro do organograma mais baixos, eles reservavam para a população de Pernambuco. Isso criou um ranço, uma rivalidade, que todas as vezes que você, por exemplo, turista fazia uma pergunta para um cidadão, ele dava informação errada. Tipo assim, você veio aqui para tomar meu emprego. Ele não via como turista, ele via como alguém que veio roubar os empregos lá no estado. Isso foi tão grave que o governo de Pernambuco teve que fazer uma campanha, trate bem o turista. Olha que triste, né? Eu não frequento o estado já há uns 15 anos, eu não sei como está lá, mas no período que eu estive, assim, isso era muito grave. Tanto que, por exemplo, eu morava na cidade de Jaboatão dos Guararapes, precisei fazer um curso no centro do Recife, pedi uma informação, eu levei o dia todo, tipo assim, eu tinha uma aula às 2 horas da tarde, na verdade era um curso que eu fazia que seria o dia todo. Saí 7 horas da manhã de Jaboatão.
uma hora no máximo eu estaria nesse meu destino. Eu cheguei às 19 horas, um curso que levava até às 10 horas, aí o professor, agora, tipo assim, quase no final, aí eu expliquei. Eu peguei ônibus errado, mas eu senti na pele a frustração que um turista sentiria naquela cidade. Então, assim, isso é grave, mas assim, são trabalhos que você tem que desenvolver junto com a comunidade. Entender que o turista, ele, no caso, o turista não vai estar lá para tomar o emprego, ele vai conhecer os atrativos, a vivência dele é outra, e também, por que não, quando eu quero atrair empresários, por que não estabelecer um percentual específico para a minha população? Por que só de fora? E interessante é que uma coisa que eu observei, um número significativo de pessoas fazem curso de nível superior lá. Essa coisa de Nordeste, as pessoas semi-analfabetas. Não existe. São pessoas extremamente instruídas. Então, por que o empresariado estava tomando essa iniciativa de trazer pessoas de fora, de outros estados, para estar desenvolvendo atividades lá? Por que ele primeiro não procurou com a população local? Em caso de uma carência, uma dificuldade de encontrar aquele profissional, aí sim, porque quando eu falo que eles procuravam profissionais de outros estados, não eram profissões raras, não, profissões assim comuns, por exemplo, profissional de educação física, advogados, médicos, e tinha na população. Então, assim, isso é uma questão de trabalho, de campanha, enfim, é uma questão política e de sensibilização junto à comunidade. Então, assim, porque só visam trazer o turista e mostram uma infraestrutura, né, para eles, e acha que é só isso. Não, eu tenho que fazer todo um trabalho de base, de envolvimento comunitário. Aí agora mudaram, tem o termo, né, turismo de base comunitária. Mas é nada mais, nada menos do que isso, que nos primórdios, há muitos anos atrás, a OMT já falava sobre isso. Então, mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, que os comitês de bacias hidrográficas, de uma certa forma, por ter uma atuação que envolve três segmentos, né? O segmento poder público, incluindo aí representantes do governo federal, do governo estadual, local, né? E também dos governos municipais, usuários de recursos hídricos, entendendo como usuários de recursos hídricos, todos aqueles que fazem captação de água para os seus processos, né? Ou usam o corpo hídrico para diluição de efluentes. E a sociedade civil. Então, esse conjunto de pessoas podem muito bem ser indutores dessa lógica que você falando, eu fui me lembrando do arranjo produtivo local. Né? Então, o Comitê de Bacia ele tem a sua atribuição na área hídrica, né? Para uma bacia hidrográfica, é uma região delimitada. E a educação ambiental está sempre dentro dos planos de bacia. Né? E, geralmente, um corpo hídrico, se a gente falar com um rio, por exemplo, a gente percebe que a maior parte das pessoas conhece só uma parte do rio. Então, se a pessoa é da parte alta, ela só olha para a parte alta. E aí ela não quer saber quem está para baixo. Né? O do meio fica preocupado com a pessoa que está em cima. E tem lá embaixo que passa por situações difíceis. Né? Então, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, que abastece grande parte da população de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro é dependente, a região metropolitana do Rio de Janeiro é completamente dependente do Rio Paraíba do Sul. Muita gente dele não conhece. Né? Então, eu andei difundindo um filme chamado Caminho do Mar, lançado em 2018, que ele aborda o Paraíba do Sul e suas influências em todo o seu curso. E é uma coisa interessante que lá no Atafona, né, onde ele encontra com o mar,
a cidade está se destruindo, porque o mar vem tomando, vem tomando, porque ele perdeu a força, né, na luta, né, do rio com o mar, é, muita água sendo tirada, sendo tirada de diversas formas, sendo tirada para uso de abastecimento, sendo tirada por devastação das áreas arbóreas, né? Então você não tem a absorção da água das chuvas, e aí todo um processo que não é uma situação, uma contaminação por poluentes de diversas formas, inclusive esgotamento sanitário, né, que é em maior intensidade. Então, você vai vendo uma perda dessas lógicas. E aí eu percebo que essa frente que você apresenta passa a ser importante para que as pessoas conheçam, né, o seu território, ao conhecer o seu território, possa até dele ter outros ganhos, né? Então, eu estou tirando isso assim. Você conhece o Pantanal Iguaçuano? Sim. Então, ali tem uma lógica interessantíssima, né? Uma coisa assim que eu fico imaginando, as pessoas precisavam conhecer o Pantanal Iguaçuano, que, na realidade, o pessoal da região hidrográfica 2, ou o pessoal do Comitê Guandu, precisa muito conhecer para que apoie com programas de educação ambiental aquela comunidade e apresente para ela oportunidades delas viverem dali, né, tirarem seu sustento dali e conservarem o que a gente tem ali. Eu falei do Pantanal Iguaçuano, mas isso tem também lá no Altafona, né, a gente precisa ver essas coisas, porque é assim que a gente consegue buscar, né, a sensibilidade para a sustentabilidade. Eu acho muito importante, vamos supor, uma sugestão, de repente, em todos os municípios, as comunidades do entorno dos rios, o envolvimento da comunidade, para elas conhecerem os limites geográficos, o potencial e que tipo de atividades poderiam ser desenvolvidas. De repente, uma visita a essa população, por que não fazer uma chamada pública, ver com a escola, um teatro, onde tinha um espaço onde pudesse reunir toda a população, né, um número mais significativo, e ter uma conversa com ela. Aí, de repente, não conhece, por que não faz um roteiro para que eles conheçam? Faz um treinamento, uma capacitação uma capacitação de repente, de guias de turismo local, né? Aí faz um roteiro para essa população, para que ela possa conhecer, porque na medida que você conhece, você aprende a dar valor. Uhum. Quando eu cheguei aqui em Seropédica, logo quando eu comecei a dar aula, a primeira coisa que os meus alunos perguntavam, primeiro eles afirmavam, Seropédica não tem nada. E as pessoas que moram aqui, todo mundo acha isso, né? E Seropédica tem coisas para se visitar, tem Muito. coisas importantes. Então, não é só Seropédica, essa é a visão de muitos outros lugares. Por exemplo, aconteceu agora em janeiro, não, fevereiro, houve a chuva intensa, tiveram que abrir as comportas, né? E a área que eu moro em Seropédica inundou. Eu, já sabendo disso, eu já tinha conhecimento da geografia do lugar, eu fiz uma casa alta. Então, não me abalou a estrutura do lugar que eu moro. Mas, assim, mas a rua virou um rio. E aí, eu observando, comentando os comentários dos meus vizinhos e a população local, todo mundo, mas por que inundou? Nós estamos próximos de um rio, às margens de um rio. Então, a pessoa mora num lugar e ele não procura saber a geografia do lugar onde mora. Uhum. Então, assim, é pego de surpresa? Não, não deveria ser uma surpresa se eu previamente procurasse entender a localização de onde eu estou. Então, assim, é surpresa. Então, assim, como vai ser surpresa se de repente numa dessas cidades você mostrar que ele tem potencial para o turismo. Mas o que faz ter esse potencial? O cuidado ou não que eu dou dos rios, das águas, das cachoeiras, porque um lugar sujo, poluído, não só vai ser nocivo para essa população, mas para qualquer um, ninguém vai querer conhecer.
Então, se eu tenho uma nascente, inclusive nós estamos vivendo um período em que quem tem água tem ouro. Uhum. Né? Há algum tempo atrás, os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, todo mundo só visou, usaram como fumaça o Saddam Hussein e possível armamento químico. E só isso que foi divulgado. Mas no território do Iraque tem recursos de água potável. E quem tem o domínio dessa água tem o domínio da região. Então, eles buscaram isso também. Não foi só a ideia do. Para mim, o Saddam Hussein foi uma cortina de fumaça. E hoje eles têm o domínio do ouro real do lugar, que é a água. Carmelina, deixa eu te dizer uma coisa interessante. Esse papo aqui está maravilhoso. A minha vontade de quero mais é enorme. Eu estou ainda sentindo a limitação do recurso, eu preciso aprender, né, para explorar isso melhor. E eu quero também deixar o povo um gostinho de quero mais. Eu agradeço. Nossa, eu estava preocupada, porque, como eu falei, todo professor é prolixo, né? E aí eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que ter algo para me limitar, que senão eu falo muito, eu viajo muito. Mas eu fico feliz pela oportunidade, se você me der outra chance, né? E eu gostaria, se uma sugestão, de repente, eu gostaria de conhecer esses municípios do entorno dos rios, essa população. De repente, é um projeto que podemos desenvolver. Pronto. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar isso como um projeto, assim apresentado ao Comitê Guandu, por exemplo, na sua área, né, quer dizer, Sim, sugerir o planejamento turístico desses municípios. Uhum. E eu acho fazer um estudo de caso muito interessante. Eu acho que temos aí um potencial, sim, né? Né? E a gente precisa trabalhar isso. Eu me coloco à disposição, até envolvendo a instituição onde eu trabalho, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que junto com os alunos, tanto do técnico quanto da graduação, que eu também trabalho no CEDEG, no curso de licenciatura em turismo. Então, podemos usar os dois alunos, o técnico e o de graduação em turismo. Maravilha. E Tá? você está convidada a participar do Comitê Bandu, né? E a Universidade Rural tem lá a representação. Por muito tempo foi o professor Décio Tubes, né? Mas agora tem uma outra professora. Mas a gente precisa mesmo estreitar as relações do comitê com os vários programas dentro dessa universidade, que é a mais antiga do Brasil, né? E que tem aí uma frente enorme de cursos de formação técnica e superior, que tem tudo a ver, muitas delas têm tudo a ver com a gestão de recursos hídricos. Então, a gente precisa realmente fazer essa costura. Eu quero também muito a te agradecer. Peço desculpa por ainda não poder oferecer a melhor sala, né, para que a gente possa, Não, inclusive, ter a participação de ouvintes, né, contribuindo nesse processo. E fica aqui, sim, aberto uma oportunidade para a gente voltar a falar sobre isso. muito obrigada. E me coloco sempre à disposição. Eu Boa sou tarde. grato. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.